Olá, minhas queridas amigas, irmãos e irmãs, uma boa noite, um feliz sábado para todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Que bênção podemos iniciar as primeiras horas do sábado aqui juntinhos mais uma vez, né? Está sendo bem legal essa dinâmica da nossa comunidade adventista do Belém. Eu já estou preparada aqui. Estou com a minha xícara aqui para o nosso chá. Vocês também mostrem aí para o pessoal ver que está todo mundo já paramentado, confortável. A ideia é essa, né? Não precisa ser necessariamente uma xícara, pode ser um copo, a garrafinha, e também não precisa ser um chá. Pode ser uma água, um suco, enfim. O importante é que todos estejamos confortáveis e para esse momento aí de bate-papo, de interação, juntos como uma família que realmente nós somos. A ideia das lives, né, só para explicar um pouquinho, é para que nós possamos nos conhecer melhor, né, para que possamos nos conhecer melhor. Como uma família, sabermos o que os nossos irmãos fazem, do que eles gostam, enfim. Então, a live tem este objetivo. Para quem não me conhece, eu sou a professora, quer dizer, professora não, porque normalmente nas lives que eu faço, eu falo professora e assumi isso já como meu próprio nome, mas para quem não me conhece, eu sou a Roberta Moretti Padula, né, esposa do Padula, do Walter Padula, professora aí da nossa classe de escola sabatina, e estou líder do MAP, do Ministério Adventista das Possibilidades, na nossa igreja, na comunidade adventista do Belém. E esta live iniciou, então, por uma iniciativa do MAP e do Ministério da Mulher. Mas, na verdade, eu entendo que isso passou a ser uma ação de toda a igreja. Então, acho que nem vale muito mais a gente ficar falando que é uma iniciativa do MAP e do Ministério da Mulher. A princípio, a partir da próxima, quem sabe, a gente já adote que é uma iniciativa da comunidade adventista do Belém. Mas eu vou convidar aqui a nossa líder do Ministério da Mulher, a querida e a minha irmã, muito querida e amiga, Denise. Denise, dá um alô e depois, por gentileza, já faça a oração inicial para nós, por favor. Muito boa noite para aqueles que ainda não cumprimentei. Um feliz sábado. É muito gostoso estar com vocês novamente na nossa segunda live. Espero que Deus esteja com cada um de vocês, com os vossos familiares, e que nós tenhamos, assim, um final de semana muito bom e uma live também muito boa. Estou curiosa para saber muitas coisas da nossa convidada. Então, vamos começar, como todas as nossas reuniões, fazendo uma oração. Vamos lá, gente? Querido Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da tua presença, por mais um sábado em nossas vidas. Somos-te muito gratos, Senhor, por todo o amor e cuidado que tem sido para conosco. Pedimos também a tua presença nessa live, que todos que estão participando desfrutem de bons momentos entre amigas e amigos. Te pedimos em especial pela nossa convidada, Carol, que Deus a proteja, bem como seu esposo, seus filhos e sua família. Que ela traga, através dos seus relatos, fatos que nos ajudem a conhecê-la melhor e ser uma amiga, esteja participando ativamente do MAP, do Ministério da Mulher e de mais atividades da igreja. Fica Deus conosco, nos dê um sábado glorioso, feliz, ao lado dos nossos irmãos e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabem porque a nossa live chama chá? Para quem não sabe, na verdade, a palavra chá é formada das iniciais do nome real que nós demos à live, que é o C de conversa, o H de hoje e o A de amigas ou amigos. Então, conversa hoje entre amigas e amigos, porque normalmente, né, nessa segunda live também será uma mulher. A ideia, a princípio, por ser do Ministério da Mulher, era trazer as mulheres da nossa igreja, mas nós estamos ampliando esse objetivo para trazer também os homens da nossa comunidade, para que a gente possa realmente ter oportunidade de conhecer a todos. Então,
Cada semana, cada live, nós vamos ter um convidado, uma pessoa convidada, um membro da nossa igreja. O objetivo é trazer as pessoas da nossa comunidade mesmo, para nos contar a caminhada cristã, a sua conversão, quando não vem de uma família adventista, a sua história de vida. E dito isso, se vocês já estão confortáveis, eu vou passar algumas informações importantes para depois apresentar a nossa convidada de hoje. Então, primeiro, o tempo da nossa conversa terá em cerca de 45, 50 minutos. Essa live está sendo gravada, porque posteriormente ela será postada no nosso canal da igreja, o IAS de Belém SP, lá no YouTube. A live do primeiro programa, da primeira conversa, do primeiro chá, já está lá. E caso você não seja inscrita no canal, ou inscrito no canal do YouTube da nossa igreja, entre lá, se inscreva, acione o sininho, como, né, toda essa dinâmica nos canais, é bom, porque sempre que tiver vídeo novo, ou do nosso culto, ou como o nosso chá, já vai aparecer lá para todos nós que têm novidades no canal. Essa segunda live, então, para todos poderem interagir. Após esses 40, 50 minutos, que é a primeira fase, a primeira parte do programa, nós vamos ter a segunda, que daí é só para quem está aqui no Zoom. Então, se programem para estarem aqui ao vivo no Zoom, porque a segunda parte da nossa programação é bem gostosa, porque é onde realmente a interação com todos acontece. E, por último, por gentileza, durante a primeira parte, mantenham seus microfones desligados para não alterar o volume da pessoa que está falando, tá bom? Então, dito isso, vamos começar? A nossa convidada desse chá de hoje é a nossa atual primeira-dama, Carolina Ferraz Carnieto, a esposa do pastor Fábio Carnieto. Uma mulher muito especial. E como o próprio pastor Fábio disse, a pessoa fundamental na execução do seu ministério. Então, Carol, boa noite. Posso te chamar de Carol? Claro, deve. Então, quando me chama de Caroline, é porque ele lá vem bronca. Na minha casa é assim também. Me chamam de Beta. Quando falam Roberta, eu já estremeço na base. Mas seja muito bem-vinda à nossa live, à nossa conversa de hoje. É um prazer enorme que você esteja aqui conosco. Para mim também. E vamos lá começar, então. Vou fazer a primeira pergunta. Está preparada? Prontíssima. Então, vamos lá. Carol, para começar, fale um pouquinho de você, de que cidade você é, qual a sua formação, a sua profissão, né? Quem é a Carol? Conta um pouquinho para nós. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Eu sou a Carol e todo mundo pode me chamar de Carol também. Eu nasci aqui em São Paulo, mas morei 3 meses só e me mudei para o interior. Então, depois de 30 e poucos anos que eu vim morar na cidade que eu nasci mesmo, e já estou gostando dessa experiência. Quando eu mudei para cá, eu confesso que eu achei tudo meio uma loucura, esse negócio de rodízio, motoqueiro para lá, para cá, mas agora já acostumei, já gosto e já estou adorando. Muito bem, eu sou formada em jornalismo, estudei no NASP, Engenheiro Coelho, fiz ensino médio e já emendei na faculdade, então fiquei 7 anos no NASP, fiz ensino médio, depois jornalismo, e o meu primeiro emprego foi lá em Brasília. Eu fui ser assessora de comunicação de um dos escritórios que a igreja tem lá em Brasília. Foi onde eu fiquei por 5 anos trabalhando. E o resto eu vou contando conforme a Roberta vai me perguntando. Então, beleza. Olha que legal, hein? Temos uma jornalista aí na igreja, isso é muito bom. Eu soube, então, que você é adventista de berço, né?
Ou seja, explica, na sua resposta já explica para a gente, que pode ser que tenha gente nova, né, da Igreja Adventista e que às vezes escuta esse termo que se usa bastante, ela é adventista de berço e tal, para explicar exatamente o que significa isso, e também a relação, né, da sua família em relação a isso. Então, o que é um adventista de berço? É quando um bebê já nasce dentro de uma família onde o pai e a mãe são adventistas do sétimo dia. Então, isso é que é ser um adventista de berço. E eu não só sou adventista de berço, como já sou terceira, quarta geração de adventistas. E, além disso, além de ser casada com pastor, eu sou filha de pastor e neta de pastor. Então, já vem de muitas gerações aí. Meu avô é pastor, meu pai é pastor e agora eu sou esposa de pastor. É de berço mesmo, né? De berço mesmo. De todos os berços. Família pastoral de berço mesmo, né? Não só família adventista, mas família pastoral de berço. Isso mesmo. Que legal. O seu grande envolvimento, né? Conta pra gente o grande envolvimento que você teve com voluntariado na igreja. Abriu as portas para você conhecer o amor da sua vida, o pastor Fábio, né? Isso é verdade? Eu ouvi mais ou menos essa história aí. Conta pra gente. É verdade. E é o seguinte, todo mundo que está aqui assistindo, esse público exclusivo, já eu explico por quê, mas vocês não vão poder sair espalhando essa história por aí, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu estava no colégio, eu estava já no 4º ano da faculdade, era o meu último ano de faculdade, e o Fábio estava no 3º. A gente não se conhecia. E eu tinha uma amiga que era enfermeira numa cidade vizinha. E ela falou assim, Carol, eu queria muito que você juntasse uma galera, vocês vão se vestir de palhaço e vocês vão fazer uma ação num dia de vacinação num dos postos de saúde que tem ali na cidade próxima. Chamei meus amigos, minhas amigas e falei, vamos. Nesse bolo tinha um amigo nosso em comum que eu vou compartilhar uma foto desse dia, tá? Todo mundo tá vendo aí? Faz só 15 anos atrás, viu, gente? Tô a mesma carinha, olha só. Um amigo em comum chamou o Fábio. Eu não o conhecia, ele foi nesse dia. E justo quem caiu para fazer a maquiagem de palhaço nele fui eu. E aí, ele ficou me encarando. Ficou assim, ó, me encarando enquanto eu fazia maquiagem. Eu falei, meu, não acredito. Olha lá, ficou até que boa a maquiagem, né? Para quem ficou encarado o tempo todo. Ficou muito legal. legal. Então é o seguinte, vocês são proibidos de chamar o pastor de vocês de palhaço, combinado? Zé Filho, deixa eu fazer a descrição para você. Ô, Carol, nós estamos com o Zé Filho aqui na sala, então eu vou fazer fala para ele, faça aí. A primeira foto que a Carol mostrou era ela vestida com a roupa comum, camiseta e tal, mas estava com o cabelo preso e o rosto maquiado com uma carinha de palhaço e o nariz vermelho de plástico também, como uma palhacinha. E a segunda foto que ela mostrou é o pastor Zé, de palhaço, que ela pintou. Olha, parabéns, porque estava bem bonitinho até. Vamos dizer que era um palhaço bonitinho, né? Era um palhaço bonito. Que legal. E aí, nesse dia, a gente fez aquela ação, e aí eu conheci o Fábio, a gente, depois de alguns dias, junto com os mesmos amigos, saímos juntos, conversamos, e aí a gente acabou ficando amigo. Nessa época, ele ia para o evangelismo, que todo aluno de 3º ano de teologia vai para uma cidade e fica 3 meses fazendo intensivão, fazendo evangelismo toda noite para batizar, e aí eles são avaliados por esses 3 meses que eles ficam nesse lugar. Então, o Fábio ia para esse evangelismo e eu estava para me formar. Eu já estava nos meus últimos meses de faculdade e ia me formar. Num dos dias a gente se encontrou antes dele viajar, e ele falou assim, será que você não podia me dar seu e-mail? Aquela época, gente, era MSN, não sei quem vai lembrar aí, né?
Era MSN. Ele falou, será que você não pode me dar o seu MSN para a gente conversar? Falei, posso. E aí eu escrevi. Quando eu vi, eu já tinha escrito meu telefone também. E falei, por que eu estou entregando meu telefone? Mas daí já não dava mais, entreguei. E naquela época também não era fácil mandar mensagem de texto como é hoje, não era fácil ligação, era cartão telefônico, era aquela bagunça, não era caro ligação, interurbana e tal. Então a gente entrava no site da Claro, da TIM e tal, e tinha torpedos que você podia mandar via SMS. A gente esgotava todos os SMS do mês. E a gente mandava e-mails quilométricos. Então, a gente ficou muito amigo, muito amigo. Quando deu novembro desse ano, ele pediu autorização para vir do evangelismo, me encontrar lá no colégio e me pedir namoro no dia do meu aniversário, olha só. Que ano foi isso, Ok. Carol? Isso foi em 2007. Tá. 2007. E aí, eu me formei e o Fábio continuou no colégio e eu fui trabalhar em Brasília. Então, a gente começou a namorar já à distância. Então, a gente já passou esse período longe. Deus foi muito bom e a gente se viu todos os meses. Pelo menos uma vez a gente conseguiu se ver. Num desses meses, um amigo nosso convidou o Fábio para fazer uma semana de oração na escola. E o pessoal adorou a semana de oração que ele fez. A molecada ficou maluca. E aí, o próprio pastor da associação falou assim, cara, já queria fechar com você para você vir trabalhar aqui em Brasília, que a gente gostou muito do seu jeito com a molecada e tal. E já deixou fechado. No ano seguinte, o Fábio foi trabalhar em Brasília. E aí, a gente já namorou o segundo ano certo. E no ano seguinte, em 2010, a gente se casou. Olha que história legal, hein? Depois, se vocês vão anotando, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais coisas, porque nos outros, mais para o final, que eu falei, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, vão preparando aí as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Carol, até por essa questão do seu pai também ser pastor, né? Vocês mudaram bastante, você e sua família. Por várias vezes. Então, conta para a gente como é que foi isso. Isso foi um problema para você se adaptar nessas mudanças de escola, amigos, casa? Alguma dessas mudanças foi marcante na sua vida? Foi diferente? E por quê? Conta para a gente. Bom, então, casada, eu já mudei, só casada, tá? Sem contar quando eu estava com os meus pais. Casada, eu já mudei 10 vezes em 12 anos. A Adriana pôs a mão, eu vi a Adriana fazendo assim, o Mário botando a mão. Não é para qualquer um, não. 10 vezes em 12 anos. Não necessariamente, cada mudança era um distrito novo. Como a gente mora a maioria do tempo de aluguel, às vezes o dono pede a casa para vender, às vezes uma filha que vai casar quer morar naquela casa e não pode ter outra. Então, aconteceu muito disso. Eu não tenho lembranças ruins da minha infância, de mudanças que me traumatizaram, que me deixaram traumatizada, apesar de eu ter mudado bastante vezes. Mas eu sempre me lembro com muita alegria dos lugares que a gente morou, que eu tenho lembrança, né? Eu tenho amigos até hoje que eu converso, que eu falo, que eu encontro, de épocas de quando eu era mais jovem. Mas uma mudança que nos marcou em particular foi uma mudança de país, que a gente mudou para Bolívia. A gente já foi morar na Bolívia. Eu tinha 10 para 11 anos. E um dia o meu pai chegou e falou assim, Caroline, é o seguinte, eu lembro que eu estava na 4ª série, eu estava aprendendo sobre as capitais dos países. E aí eu tinha já aprendido, memorizado todas as capitais da América do Sul. E ele falou assim, Caroline, olha só, queria te mostrar aqui um país, qual que é a capital dele? Eu falei assim, a capital da Bolívia é La Paz. Ele falou assim, e o que será que você acha da gente, numa aventura, ir morar em um outro país? Nossa, fiquei fascinada, falei, sensacional, vamos mudar. Então, a abordagem dele deixou a gente com vontade de ir, deixou a gente intrigado, curioso, e a gente foi.
hoje eu olho e penso como a minha mãe deve ter sofrido, como deve ter sido difícil mudar para um outro país, que é um país subdesenvolvido, e como deve ter sido difícil para ela. Hoje eu, que sou mãe, consigo imaginar muitos sentimentos que ela teve, mas a gente estava animado, a gente se adaptou rápido, aprendeu a falar espanhol rápido, e se você perguntar para mim e para os meus irmãos, a gente ama a Bolívia, a gente volta a qualquer hora lá. Depois que eu casei, a gente já foi de férias para lá, todos nós, e foi sensacional, assim, foi uma delícia, uma experiência maravilhosa na nossa vida. Muito legal. Vocês são quantos irmãos, Carol? Eu sou a mais velha, tenho um irmão do meio e a minha irmã mais nova, 3. Muito bem. Você acredita, Caroline, que a forma como Deus orientou o seu pai a conversar com você, com seu irmão, né, da melhor forma aí de tornar essa experiência mais leve e mais marcante, você acredita que Deus orientou ele a fazer isso e por quê? Acredito, porque a vida de uma família pastoral, ela não é fácil. Por quê? Porque quando a gente começa a criar raízes num lugar, parece que é como se a gente fosse uma árvore. E aí a árvore está afundando suas raízes, está ali entrando na terra, e aí eles vêm e eles arrancam assim a árvore com raiz e tudo daquele lugar. É abrupto. E aí eles pegam e colocam aquela árvore em outro lugar e já fala assim, cadê seu fruto? Dá fruto logo, cadê seu fruto? Cadê suas flores? Você tem que frutificar, se você não frutificar, você não é uma árvore boa. Então, eu entendo que é muito difícil esse tipo de mudança, e vejo hoje pelos meus filhos também. Então, eu acho, sim, que Deus usou a maneira como meu pai apresentou para a gente aquele desafio, porque é difícil, entendeu? Nessa mudança nossa para o Belém, eu já senti desafios com o meu filho mais velho, entendeu? Porque ele já estava com os amigos dele, no ambiente dele, amando, gostando. E aí, não, agora você não pode mais ir nessa, e você tem que ir nessa agora, e tem que gostar, e tem que dar tudo certo lá, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a maneira como ele falou e como a gente entendeu também aquele desafio. Eu imagino que não seja fácil mesmo. Mas é isso, né? Deus vai conduzindo e com certeza você também vai ter a sabedoria do seu pai, da sua mãe, para trabalhar junto com o pastor Fábio, para poder dar todo esse suporte para os seus filhos, com certeza. E tem algo que foi desafiador na sua vida, te levou a sair da zona de conforto? E se sim, você sentiu o propósito de Deus na sua vida? Teve. Quando o Luca nasceu, eu e o Fábio, a gente fez uma escolha de que eu pararia de trabalhar para ficar em casa com ele. Então, eu trabalhei por 5 anos no escritório da União lá de Brasília, que eu contei para vocês, e quando o Luca foi nascer, eu parei e fiquei em casa. Mas vocês vão descobrir que eu sou uma pessoa muito ativa, que eu não consigo ficar parada. Então, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, Naquela época, o meu pai trouxe um violinista norte-americano para tocar em algumas igrejas aqui no Brasil, e ele falou assim, cara, você tem que fazer a minha agenda, porque você arranjou muito lugar para eu tocar e tal. Ele falou assim, olha, eu sou pastor, eu não posso fazer isso, mas eu tenho alguém que pode. E passou a bola para mim. E aí eu conseguia fazer isso em casa, trabalhando em casa, eu ia fazendo contato com as igrejas e tal, e aí isso acabou se tornando um trabalho que eu conseguia fazer em casa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma tia que sempre vendeu roupas, e ela gosta muito, e ela falou, Caroline, você não quer vender aí em Brasília? Falei, quero, pode mandar, vamos fazer. Fazia mala para cliente, mandava para casa delas, voltava, buscava e tal, e vamos trabalhar. E aí, essa mesma tia minha tem uma amiga que estava lá em Brasília, funcionária pública, e ela falou assim, Caroline, ela já foi adventista, a gente podia tentar chegar nela de algum jeito, quem sabe pelas roupas e tal. E aí, um dia minha tia foi a Brasília, eu falei, é um gancho bom. Ela falou assim, vamos lá visitar, já levo você e te apresento. Falei, ótimo, vamos lá. Fomos lá, tomamos um lanche, conversamos, gente boníssima. E
quando minha tia foi embora, eu continuei mantendo contato com ela. Chegou o Natal, fui lá na casa dela, levei um DVD, levei um livro, falei, olha, queria te entregar, te dar esse presente e tal. E comecei a orar por isso, porque eu nunca tinha, por mim mesma, batizado alguém, dado estudo bíblico para alguém, ajudado a levar alguém para Jesus. E falei assim, será que é isso? Será que Jesus está me dando essa chance? Comecei a orar por isso. E aí, eu vendia roupa e mandava um presentinho. Vendia roupa para ela, mandava um presentinho. E queria convidar ela para ir para a igreja, mas estava sem coragem. Falei assim, imagina, ela é funcionária pública, eu vou chamar ela para vir aqui na minha igreja, como que vai ser isso e tal, mas orando. Um dia, eu entro na igreja e ela está sentada no banco da igreja, sem eu ser convidado. Que bênção! Eu falei, não acredito. Falei, Deus, já entendi, vamos discipular essa mulher, vamos conversar com ela e vamos, e é ela. Comecei a orar e começamos a conversar, no final do culto a gente conversava ali um pouquinho, ela falava que ela ia ser avó, e estava animada e tal. Ok, algumas semanas depois disso, dessa primeira vez que ela foi na igreja, eu comecei a ver uns posts na internet dela que eu não estava entendendo. E falei com a minha tia, falei, tia, o que está acontecendo e tal? Ela falou assim, não sei, mas aconteceu uma tragédia. O filho dela tinha sido assassinado aqui em São Paulo. E ela já estava lá em Curitiba para fazer o enterro e tal, e a gente não tinha ficado sabendo. E aí, uma situação terrível, assim, uma tragédia mesmo. E aí, quando a gente soube, a gente ligou, conversou, precisa de pastor, quer que alguém faça o funeral, começamos a dar assistência. Quando eles voltaram, a gente marcou de fazer uma visita para eles. E a gente falou assim, olha, se vocês quiserem, a gente vai visitar vocês e tal, e explicar um pouco mais sobre a morte, o que acontece quando uma pessoa morre. E aí, eles aceitaram. A gente foi lá na casa deles. O esposo dela, ele é um japonês, assim, bem rígido, assim, e ele já se identificou com o Fábio de cara. O Fábio conversou com eles, explicou, deu como se fosse um pequeno estudo bíblico ali sobre a morte para eles. E aí ela, quando a gente foi embora, ela me escreveu, falou assim, olha, o Eduardo gostou muito de vocês, ele quer que vocês voltem, estudem a Bíblia com a gente, por favor, a gente está precisando entender por que aconteceu isso na nossa vida e tal. Mas alguns dias se passaram e demos vários estudos bíblicos para eles, e a Ilse, que é a pessoa em questão, ela decidiu voltar para a igreja. Estou mostrando aí a foto para vocês. E ela decidiu se batizar. E esse é o dia do batismo dela. Esses dias fez 4 anos do batismo dela, eu até achei as fotos e mandei para ela, falei, olha, tá fazendo aniversário aí, hein? Esse é o esposo dela, o Eduardo, essa é a Ilse, o Fábio e eu, e a gente ainda continua em oração pelo Eduardo e pela filha dele, que é a Bianca, porque ela voltou para a igreja, se rebatizou, já levou o cunhado e a cunhada para a igreja, está dando estudo bíblico, criou um quarto de guerra dentro da casa dela para poder orar, interceder. O netinho dela nasceu, é a coisa mais linda o netinho dela. E continuamos juntos em oração para que o restante da família dela também aceite a Jesus. Mas essa foi uma situação que me tirou da minha zona de conforto. Que história linda e emocionante, Zé Filho. A Carol mostrou 4 fotos, se eu não me engano. 2 foi do momento do batismo desta pessoa, que ela está... Como é o nome dela mesmo, Carol? Ilse, da Ilse, que foi o pastor Fábio que fez o batismo, então ele está com ela no tanque batismal, e depois a foto dela com o marido, a Ilse, o marido, e a Carol e o pastor. Que história emocionante aí. Deus abençoe, né, toda essa trajetória e glória a Deus por essas almas, porque você vê a Nilce aceitou e ainda trouxe depois com o trabalho dela, né, foi multiplicadora da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Que legal. Carol, você então, né, como a gente sabe, você é mãe e
Vamos, então, comentar alguma coisa sobre isso, eu vou puxar um assunto sobre isso, né? A questão da concorrência da igreja com a tecnologia em relação a celulares, a tablets, que está cada vez mais, né, essa concorrência desleal, especialmente com os adolescentes e as crianças. Nós temos que criar, né, situações e mecanismos que favoreçam a comunhão deles. Soube que a sua atenção na igreja com as crianças é de longa data. Pode citar algumas das suas estratégias, experiências nessa área em relação à igreja, ou mesmo que essas estratégias na sua casa? Desde que o Luca nasceu, eu senti vontade de ajudar no hall do berço, porque eu via que muitas professoras cansadas, muitas professoras desanimadas, e aí não conseguiam ensinar direito às crianças. Eu falei assim, não, eu tenho condição de ajudar e de fazer alguma coisa diferente. Então, eu tento, me esforço para fazer coisas que desafiem os meus filhos, para eles quererem saber das coisas de Deus também, porque a concorrência é desleal, não dá. Não dá para comparar. A gente não tem o tanto de livros da igreja que tem lá fora. A gente não tem o tanto de jogos legais da igreja que tem lá fora. Então, é desleal. Então, ao invés de tentar tornar, por exemplo, o sábado um dia do não pode, é o sábado do dia que dá para fazer um monte de coisa legal, entendeu? Então, na igreja, vocês dificilmente vão ver meus filhos no celular ou no tablet na igreja, porque eu não gosto. Eu sempre levo o máximo de atividades que eu puder para que eles participem ali na igreja, para que eles fiquem quietinhos. Não precisa estar prestando atenção no culto o tempo todo, porque eu entendo que o culto não é feito para criança. A parte das crianças é a escola sabatina e a adoração infantil. Mas eles têm que estar ali quietinhos, respeitando e entendendo o que está acontecendo. E com o passar do tempo, eles já vão entendendo diferente, já vão ouvindo, já vão prestando atenção na mensagem e já vão entendendo a igreja de uma outra forma. Mas os meus esforços são para ajudar as mães a fazerem o culto todos os dias com os filhos. Não precisa ser um culto longo, não precisa ser um culto comprido e chato. 5 minutos basta. Se for um bebê, 5 minutos basta. Um culto curtinho, que a gente às vezes acha que a criança não entende, mas ela está entendendo o que a gente está falando. Então, uma coisa curta ali já ajuda. Um pôr do sol legal, um pôr do sol dinâmico, com músicas animadas, com músicas legais, que também não precisa ser comprido, não precisa ser maçante. Acho que são coisas que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças a saberem que é necessário a gente ter um contato com Deus todos os dias, na primeira hora do nosso dia, assim como na igreja também, em comunidade, com os nossos irmãos e nossos amigos. Olha que legal, hein, pessoal? Aí na telinha eu estou vendo, tem mãe, né, tem pai, tem avó, tem tia. Então, é bem legal essas dicas que a Carol deu. Entendo, eu já vi, né, já sentei atrás de vocês na igreja e vi aí as crianças com brinquedinhos. Achei bem interessante um brinquedinho que são os araminhos que entrelaça e que também dá para formar figuras. Foi muito interessante eu observar esse brinquedo, que é um brinquedo que não faz barulho, né? Então não atrapalha quem está ao lado e que distrai e também ajuda bastante na criatividade enquanto o culto está acontecendo, e achei bem interessante mesmo. Então, dicas aí bem legais em relação ao culto. Aqui em casa nós somos 2 adultos, não temos criança, né? Eu só tenho um neto de 4 patas, então eu não tenho essa vivência em fazer um culto pensando nas crianças, que é um desafio para os pais, para os avós, para os tios que têm criança. Colocar um momento para que eles se sintam ali integrados na programação e que tenham um momento deles também, uma música, enfim, até mesmo um momento da palavra para eles que seja interessante. Isso é bem legal. Carol, agora para encerrar, soube que seu versículo preferido é Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano.
Então, eu peço para você, nesse momento, deixar uma mensagem de fé para todos que estão aqui com a gente no Zoom e que vão também, as pessoas que irão assistir posteriormente no YouTube, e aproveite também depois e já faça uma oração para nós encerrarmos essa primeira parte da live, por favor. Eu gosto muito desse verso, porque a gente dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem, é muito fácil quando tudo está indo bem. Só que quando as coisas não estão indo bem, como que a gente vai falar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Fica muito mais difícil a gente acreditar que as coisas realmente cooperam para o bem. Então, esse verso, ele fala para mim de duas coisas. De fé, que é acreditar que mesmo que se Deus fizer ou não fizer, a gente vai continuar sendo fiel a Ele. Deus atendeu meu pedido com sim? Ok, joia, obrigada, Deus. Agora, Deus disse não, a gente vai também. Ok, obrigada, valeu, Deus. Porque a gente precisa ter fé, que Ele sabe de tudo, que Ele faz tudo, que Ele pode fazer tudo e que Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele também fala de fidelidade. Por que de fidelidade? Porque mesmo que Ele não fizer tudo o que eu queria, eu vou continuar sendo fiel e eu vou continuar. Então, todas as coisas cooperam para o bem, quando é bom e quando é ruim, e quando eu tiver que esperar também. Então, o meu desafio para a gente, nesse sábado, é que a gente seja fiel e tenha fé. Que mesmo que Ele não faça o que a gente está querendo, o que a gente acha que a gente está precisando, que a gente continue crendo e continue sendo fiel a Ele. Vamos orar então, pedindo para Ele um bom sábado, para que Ele abençoe nossa família? Com certeza. Querido Deus, quero te agradecer por essa noite tão gostosa que eu estou reunida aqui com essas pessoas maravilhosas da Igreja do Belém. Quero interceder por cada uma delas. Eu não conheço os problemas deles, eu não conheço ainda o que passa na casa de todos eles, mas eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado da vida deles. E se eles entraram nessa live hoje, era porque alguma coisa que eu falei ou que eles ouviram, eles precisavam ouvir. Para quem sabe acreditar mais no Senhor, para quem sabe entender que todas as coisas cooperam, mesmo quando não acontece tudo conforme a nossa vontade. Nós queremos te pedir um sábado feliz, queremos te pedir para que o Senhor esteja ao nosso lado em todos os passos que a gente der nesse dia, e te peço para que abençoe cada família que está aqui representada, dando saúde, dando bênçãos espirituais, dando bênçãos financeiras, amorosas, como eles precisarem, Senhor. Cuida dessas famílias e coloca um escudo de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa igreja, para que o mal não penetre nela e a gente seja firme e fiel até o final e que a tua vinda seja breve. É só isso que a gente quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carol. Então, mais uma vez, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite. Também estendo a minha oração aqui em particular para você, sua família, né, para essa oportunidade de termos você e a sua família conosco na comunidade adventista do Belém. E é isso aí, desejamos todas as bênçãos para vocês e aproveito, Amém. pessoal, para convidar a todos para anotarem aí já na agenda o nosso próximo chá, né, a nossa próxima conversa, que será dia 8 de abril, daqui 15 dias, ou seja, sem ser a próxima sexta outra, a segunda sexta-feira do mês de abril, nesse mesmo horário, às 20 horas, e a nossa convidada será a irmã Eliana, a líder, então, da Escola Sabatina, que vai estar conversando com a Denise. A Denise será, então, a moderadora dessa próxima live e estará com a Eliana e conto com a presença de todos vocês.